E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso básico do JavaScript. Bom, e agora a gente vai ver um pouco sobre o getElements by class name. Esse método consegue acessar um elemento por uma classe específica. Na aula passada a gente viu como acessar um elemento pelo ID. Agora a gente vai aprender a acessar o elemento pela classe. Então eu trouxe mais um exemplo de um HTML bem simples para novamente a gente compreender esse método sem dificuldade alguma, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho essas duas divs aqui com classes diferentes. Para acessar um elemento pela classe, pelo atributo class, eu vou aqui no script, eu passo console.log e abro e fecho os parênteses. E aí, eu quero acessar a classe 1. Como é que eu faço? Aí aqui dentro do console.log, eu vou passar o seguinte, eu passo document, o próprio editor de texto, como vocês estão vendo, me ajuda bastante, .getElements by class name. Abro e fecho parênteses e coloco aspas duplas. Então, pessoal, esse é o método que acessa o elemento pela classe. Como eu quero acessar a classe 1, eu tenho que passar aqui, entre essas aspas, do mesmo jeito que está no atributo class. Aqui no valor do atributo class que eu quero acessar. Aí uma pergunta pode surgir em algumas pessoas. Marcelo, por que eu tenho que repassar esse comando dentro do console log? Entenda o seguinte, entenda que esse método sozinho, o document elements by class name, não envia a lugar nenhum de forma visual o que está sendo acessado por ele. Aí como ele retorna alguma coisa, no caso ele vai retornar o elemento que ele vai acessar, eu consigo repassar isso como mensagem ao console. Aí lá no console do navegador, eu consigo ver o que está sendo acessado. Bom, como eu falei, entre as aspas que estão aqui, eu vou passar do mesmo jeito que está aqui na minha primeira div, né? No atributo class. Vou passar aqui, classe 1. Bom, feito isto, basta acessar aqui o navegador e dar uma atualizada, né? E olha só o que ele me retornou, um HTML collection. Na aula passada, o getElements by ID retornou um texto normal do elemento que foi acessado. Vamos explorar esse HTML collection, então. Eu vou clicar aqui nesse triângulozinho, ele expande esse HTML collection. E olha só, ele me retornou três coisas aqui. O número 0, que tem a div que eu quero acessar. O len, que é o tamanho ou a quantidade de elementos que ele conseguiu acessar. E um proto. O que aconteceu aqui? O getElements by class name está no plural. Não é um getElement, mas elements. Ou seja, ocorre que uma mesma classe pode identificar vários elementos diferentes. Eu creio que isso vocês já saibam. Já o ID é uma identificação exclusiva. Por isso que ele retorna uma coleção de elementos que também é conhecida como array. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? O que é um array. Então esse comando, esse método, não vai trazer um item isolado, mas uma coleção, mesmo que no meu HTML tenha somente um elemento com essa classe. Desse mesmo jeito do meu exemplo aqui, né? Eu só tenho uma div com a classe 1. Então, como ele me trouxe em um formato de array, o item encontrado está dentro do índice 0. Em programação, normalmente a contagem começa em 0 e não em 1, como é a contagem que a gente usa no dia a dia. Só que essa apresentação vai ser ligeiramente diferente se existir dois elementos com a mesma classe. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa div 1, que tem a classe 1, e com o atalho Shift, Alt e seta para baixo, eu vou duplicar essa div. Estou duplicando essa div, tá ok? Bom, para diferenciar essa div duplicada, eu vou vir aqui no texto e vou colocar um clone, tá ok? Vamos ver como isso mudou aqui no navegador. Vou dar um F5 aqui e veja, né, que novamente apareceu um HTML collection. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, clicando aqui para expandir. E veja só, agora ele me retorna dois índices, né? Um índice 0 e um índice 1. Isso aconteceu porque temos agora duas divs com a mesma classe. E como é que eu faço então para acessar o 0, né? Para acessar o primeiro item de um array? Aí neste caso é necessário usar o índice do item que você quer acessar da coleção.
Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui novamente, vou vir aqui no final deste comando, eu passo aqui um colchete, abro e fecho, e aqui dentro eu vou passar o índice do item que eu quero acessar. Quero acessar a minha primeira div novamente, eu preciso passar aqui um 0, que é o índice do primeiro item da coleção. Vamos ver aqui no navegador como isso vai aparecer. E agora sim, ele retorna a primeira div do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Se você quiser o segundo item, você vem aqui no lugar do 0, coloca um 1. E agora você vai acessar o segundo item. É claro que tem outros métodos para acessar os elementos. Isso aqui é apenas uma parte do todo, tá ok? Bom, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal, é de graça, não vai pagar nada. E aproveite e conte aqui nos comentários o que você achou da minha aula, tá? Se você tem alguma sugestão, crítica, não está sabendo de nada o que está acontecendo aqui, também deixe seus comentários com a sua pergunta, o que você achou então. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.